A cristianização da área hoje ocupada pela Rússia começa antes da centralização do país em um estado ou rei. Antes da grande invasão da Europa pelos povos mongóis, a Rússia, conhecida como Rússia de Kiev, era uma federação de povos eslávicos europeus que praticavam, em sua maioria, o paganismo. O cristianismo chega à região durante o período apostólico, quando Santo André, após uma breve viagem pelas colônias da Grécia, chega à região da futura cidade de Kiev, onde ele prevê a construção de um grande povoado cristão no local. Em torno de 890 d.C., monges bizantinos traduzem a Bíblia à língua eslava, assim abrindo caminho para a cristianização da Europa Oriental. Ao final do primeiro milênio depois de Cristo, esta região começa a sofrer influência geopolítica do Império Bizantino, criando e popularizando a comunidade eslava cristã. Então, a rainha Olga de Kiev adere ao cristianismo, e seu neto, Vladimir de Kiev, torna o cristianismo ortodoxo a religião oficial da Rússia de Kiev. Então, o país torna-se um estado cristão, onde a Igreja Ortodoxa Russa era dependente da Igreja Ortodoxa Bizantina. Em 1237, ocorre a invasão mogol da Eurásia. Durante a ocupação mongol, a religião cristã ortodoxa torna-se o símbolo de união e resistência do povo russo, socorrendo a região de opressão pelos invasores e permitindo a expansão da Rússia economicamente e espiritualmente. Após a fraturação do Império Mongol e a recolocação da capital para Moscou, a Rússia é estabelecida como o Grão-Ducado de Moscou. Então, hierarcas bizantinos e representantes da Igreja Russa, após diversas discussões, concordam em unificar a Igreja Ortodoxa Russa à Igreja Cristã Romana, porém o Duque Vasily II recusa a unificação, exilando o representante da Igreja Russa. 7 anos depois, um bispo russo torna-se representante da Igreja Nacional sem a aprovação da Igreja Bizantina, declarando de fato a independência da Igreja Ortodoxa Russa. Nos séculos seguintes, o estado do cristianismo ortodoxo na Rússia passa por tempos bons e maus. Inicialmente, as centralizações promovidas pela Igreja resultam em sua ascensão como autoridade, eventualmente culminando em disputas pelo governo do país entre o Tsar, o imperador russo, e a Igreja. Porém, após a coroação de Pedro I da Rússia como Tsar, a Igreja perde seu poder político, tornando o Tsar a autoridade suprema do país. Com o fim do século XIX, há uma renascença da Igreja, pois vários intelectuais russos começam a encorajar o retorno da religião como força política. Entretanto, esse ideal é descartado após as revoluções russas, que acabam na tomada de poder pelos soviéticos, que eram contrários à religião. Com o colapso da União Soviética em 1991, a Igreja embarca em uma arduosa recuperação. Atualmente, o cristianismo ortodoxo é o maior grupo religioso no país, compondo 41% da população nacional. Em agosto de 2016, a primeira pesquisa sociológica e mapeamento de adeptos religiosos na Rússia, com base na autoidentificação, foi publicada, com dados sobre 79 de 83 assuntos federais da Rússia. De uma população de 142.800.000, a pesquisa constatou que 36 milhões de pessoas, ou 25%, espirituais, mas não religiosos, 18,6 milhões de pessoas, ou 13% ateus e não religiosos, e 7,9 milhões de pessoas, ou 5,5% do total da população, que consideram-se indecisas. O que aconteceu para que o país conhecido como Santa Rússia, com uma longa história de cristianismo ortodoxo, fosse transformado pelos bolcheviques em um período bem curto de tempo no primeiro estado ateu do mundo? Como é possível que as mesmas pessoas que aprenderam religião no ensino médio na década de 1910, com suas próprias mãos, destruíssem igrejas e queimassem santos ícones na década de 1920? Qual a explicação para o fato de que a Igreja Ortodoxa era tão poderosa no Império Russo, fosse reduzida a quase zero pelos seus ex-membros? Não pode-se interpretar que o que aconteceu na Rússia em 1917 como um acidente, a tomada de poder por um pequeno grupo de vilões. Ao contrário, a Revolução Russa como resultado final de um processo que se desenvolvia no seio da sociedade pré-revolucionária e, portanto, em medida considerável dentro da Igreja Russa. Já que não há separação entre igreja e sociedade, eu alegaria que a Revolução Russa foi cria tanto da monarquia russa quanto da Igreja. As raízes do ateísmo pós-revolucionário devem ser buscadas na sociedade russa pré-revolucionária e na Igreja. Islamismo. A origem do islamismo é remontada ao século VII d.C., com as revelações de Alá ao profeta Maomé. A religião reconhece Alá como seu único Deus, assim como reconhece Maomé o legítimo profeta de seu Deus. Duas vertentes são reconhecidas no islamismo. Os sunitas reconhecem a sucessão de Maomé por Abu e pelos 3 califas que o seguiram, e os xiitas reconhecem a sucessão de Maomé por Ali, seu sobrinho. Os símbolos mais importantes para o islamismo são a família e a mesquita, os elementos centrais da vida dos seguidores do islamismo.
O islamismo é a segunda religião mais amplamente professada na Rússia. Os muçulmanos constituem as nacionalidades da Ciscaucásia, vivendo entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. O Islã é considerado como uma das religiões tradicionais da Rússia, legalmente uma parte do patrimônio histórico russo. Há mais de 5.000 organizações religiosas muçulmanas registradas. Os direitos e liberdades dos cidadãos russos são concedidos pelo capítulo 2 da Constituição do país, aprovado em 1993. A Rússia é também um país signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também ratificou uma série de outros instrumentos internacionais de direitos humanos, incluindo o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Esses instrumentos dos direitos internacionais prevalecem sobre a legislação nacional de acordo com o capítulo 1, artigo 15 da Constituição Russa. Na introdução do relatório de 2004 sobre a situação da Rússia, o comissário para os Direitos Humanos do Conselho da Europa salientou as mudanças radicais desde o colapso da União Soviética e afirmou que a democracia russa ainda é incipiente, é claro, longe de ser perfeita, mas a sua existência e seu sucesso não podem ser negados. Recentemente, a ADF International, o parceiro global da Aliança em Defesa da Liberdade, Alliance Defending Freedom, em inglês, interveio por meio da Corte Europeia de Direitos Humanos em um caso de referência sobre a liberdade religiosa na Rússia. Neste caso, testemunhas de Jeová foram em busca do mais alto tribunal europeu em uma tentativa desesperada de evitar o completo encerramento de suas atividades na Rússia. Em 2017, a lei russa foi usada para classificar o grupo como extremista. O Centro Administrativo de Testemunhas de Jeová e 395 congregações locais foram fechados em seguida. Embora um completo encerramento de suas atividades já seja drástico, as penas poderiam ter sido ainda piores. Sob a nova lei, participar de atividades extremistas pode ser punível com até 6 anos de prisão e multas pesadas. Estrangeiros podem ser deportados.